É campeão! Aê! Campeão! Mais um campeonato paulista. Assim fica mal acostumado, né? Nesse podcast 149 estou eu, Guilherme, e o meu grande amigo Gibson. Estamos e aí, aqui, Gibson? e aí? Mais um campeonato para nossa conta. Cara, eu acho que a Irmandade tá muito pé quente, né, cara? Nós, como o Carille, terceiro campeonato paulista, terceira vez campeão. Impressionante. 100% de aproveitamento no campeonato. A Irmandade e o Carille, porque o Carille tira muitas dicas do que a gente fala aqui, não é verdade? Eu não sei, ele não manda comentário aqui, ele não assina uma Não, página. ele é discreto. Mas ele é discreto. eu acho que ele não quer assumir a autoria da Ia ficar mentira. muito na cara se ele fizesse exatamente, isso. Se ele fizesse isso. Vamos lá, Gibson, mais brincadeiras à parte. Estamos aqui em mais um campeonato paulista. O Corinthians que ganhou merecidamente esse campeonato. A gente sabe dos defeitos que o Corinthians teve nesse campeonato e vamos falar um pouco aqui desses defeitos, é claro. A gente não está aqui para esconder os defeitos do Corinthians, como o Carille também na coletiva fez questão de ressaltar, de falar dos defeitos do Corinthians também, né? Eu achei que demais, ele é um cara muito consciente no que ele fala. Sim. Ele sempre bota o jogo aberto. Ele falou, ó, o primeiro Paulista a gente mereceu demais ganhar, jogou pra caramba. Verdade. Né? O segundo foi mais ou menos, esse aqui a gente jogou mal. Né? Ele falou, foi dos três que a gente talvez não merecesse ganhar. Mas conseguiu chegar aos trancos e barrancos ali e venceu. Conseguiu ganhar e ganhar na bola, né? Durante os 90 minutos. Sim, sem dúvida. Com o jogo rodando e tal. Um golaço do Wagner Love, aliás, que belo gol, vai ficar pra história. E o lançamento do Sornosa, que foi um primor, né? Nossa, um primor. Tá louco. O Sornosa que vinha sendo muito criticado pela torcida, aqui na Irmandade nem tanto, mas muita gente pegando no pé do Sornosa e tal. A gente, na Irmandade, eu especialmente, pedia mais dele com a bola rolando, né? Sim. Ele com a bola parada já era o maior assistente do ano, né? No futebol brasileiro. Mas ele, com a bola rolando, ele ainda estava deixando a desejar. Um pouquinho, exatamente. E aí, com esse passe maravilhoso, que primor de assistência, né? Que há de ser dito, né? Não tem muito o que reclamar do Sornosa. Só berrar aqui, gol. Né? E gritamos aqui sem medo do VAR, né? Gritamos aqui sem medo do VAR. Porque quando eu veio jogar, eu falei, não tava impedido, Dani, não tem VAR porra nenhuma. Não. E marcou um golaço. No primeiro gol a gente até gritou gol, mas a gente ficou esperando o VAR pra ver se ia acontecer. Porque foi uma confusão ali, de repente ele dava falta no goleiro. Exatamente. Eu não sabia se a bola que veio do Ralf, o Avelar talvez estivesse impedido, mas não, porque o zagueiro do São Paulo ficou bastante, né? Não, o Avelar na verdade vinha de trás, mas quem tava ali na frente junto à jogada era o Manuel. Então eu fiquei na dúvida se o Manuel de repente não tava impedido, mas não tava, enfim. Poderiam, enfim. Mas a gente comemorou, mas a gente ficou meio... que no segundo tempo, 40 minutos ali, ele já foi... Bom, ali era pra finalizar que golaço do Wagner Love. Tá louco. Completando um belíssimo passe do Sornosa. Pra tirar a zica de um segundo tempo que tava difícil, né? Eu acho que o primeiro tempo da final foi melhor. Tecnicamente, foi mais bem jogado, as duas equipes procurando mais o ataque, apesar de poucas chances de gol. E tem aquela estatística, não tem, Gibson? Por favor, me lembra da estatística? Dos times que vão jogar a Série A, né? Dos 20 times que vão jogar a Série A do Brasileiro, o Corinthians é o 19º em gols marcados. Ele tem uma média muito baixa de gols. O ataque produz muito pouco. Exatamente. E quem é o último? Nossa sorte é que o 20º era o São Paulo. Consegue ter uma média de gols pior que a nossa. Pior que a do Exatamente. E curiosamente, os dois times chegaram na final do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista que tem aquela fase meio modorrenta, que não vale muita coisa de grupos, e depois chega essa fase de mata-mata que proporciona isso, né? A gente não pode esquecer que a melhor campanha na fase de grupos foi do Red Bull, que acabou sendo eliminado logo em seguida. Sem dúvida. Mas enfim, os ataques pouco produziram nos dois tempos. Mas no primeiro tempo ainda parecia que estava se criando alguma coisa. Havia a possibilidade de se chegar no gol. Não aconteceu isso muitas vezes, mas o Corinthians chegou no gol numa bola parada, né, um escanteio, que o Sornosa cruzou, o Ralf voltou a bola para a pequena área e o Avelar avegou, a Avelenda deixou dele ali, mostrando muito oportunismo. Acho que o Avelar tem um pouco essa característica, né? Não é um lateral de passes ou de cruzamentos, é um lateral de conclusão de lances, né? E mostrou mais uma vez ali um pouco do faro de gol. E o Corinthians, se for pensar, ele foi muito mais agudo nos ataques do que o São Paulo. Sim, São Paulo, sim. O lance que teve perigo foi o gol do gol. Foi o lance do gol. Não, o resto do jogo inteiro. O jogo inteiro, se eu pensar mas no até ali, segundo, eu digo, até o ponto de quando
saiu o gol de empate do São Paulo, o São Paulo não tinha feito nada de agudo, de realmente perigoso no jogo. Sim. O Cássio tinha tirado só a camisa. E o Corinthians, além de ter feito gol, tinha perdido 2 boas chances, uma com aquela bola que o Pedrinho abriu ali pro Fagner na entrada da grande área. O Fagner cortou pra dentro, bateu com a esquerda, que não é a boa dele, mas bateu cruzado, bateu muito bem. A bola ia no cantinho, mérito ali do goleiro do São Paulo, foi lá que tirou a bola, foi buscar. E em seguida teve um outro contra-ataque, a gente perdeu, que foi logo antes do gol. Que ali poderia ter feito 2-0 também, exatamente. Já acabar o primeiro... Uma bobeada ali do Cleison e do Gustavo também. Exatamente. O Cleison fez um corta-luz, o Gustavo não entendeu, acabou perdendo a bola e no contra-ataque o time deles acabou marcando um gol enfim, apesar de eu achar que o jogador deles tem um mérito, que também fez o corte e concluiu rapidamente o lance, sim. Eu acho que o Avelar ele podia ter sido mais incisivo, mais decisivo, na verdade, para tirar a bola do atacante, e a bola sobrou na área e o Ralf tirou mal, né? O Ralf acabou dando um chute que sobrou pro jogador do São Paulo fazer o gol. Essa parte defensiva já no final do primeiro tempo foi um pouco falha, mas enfim. Eu não sei, pra mim eu vi a jogada, eu discordo um pouco. Pra mim eu vi a jogada mais como mérito do jogador do São Paulo. Acho que o cara fez uma puta jogada, puxou pra dentro e bateu cruzado no cantinho, acabou. Não, ali o Cássio não tinha a menor chance de defesa. Mas eu acho que, assim, falar que o Avelar podia, ele podia ter pegado a metralhadora e fuzilado o cara, dar o tiro da R15, mas... Mas que o juiz não ia deixar ele entrar com o metralhador. Aí o problema era outro. Da mesma maneira eu comentei isso no nosso live pós-YouTube, pós a partida, que a gente faz sempre, quem não sabe disso, pós-partida a gente faz live no YouTube. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Exatamente, vai lá e mandar Corintiana com TH. Mas eu comentei agora há pouco no live, da mesma maneira que no lance um pouco antes ali, o Fagner cortou a bola pra dentro ali também e quase meteu um gol. Sim. Só que em vez de ele bater no canto dele, ele bateu cruzado. Foi a diferença da jogada, ele tava mais dentro da área já. Tava mais dentro da área. Mas ali o mérito seria do Fagner, acho que não foi uma falha de marcação do zagueiro. O zagueiro tava ajudando a jogada, o Fagner cortou muito bem, ele viu que tinha um buraco ali atrás, ele deu um toque, não foi nem que ele só tirou a bola, ele deu um toque pra trás mesmo. Pra aproveitar aquele vão ali. Mas enfim, termina o primeiro tempo dessa forma, o jogo empatado, apesar do Corinthians ter tido mais dominou mais o primeiro tempo, né? O segundo tempo foi diferente, né? As duas equipes chegaram bem menos ao ataque e mesmo o Corinthians não teve aquela dominância tão grande quanto teve no primeiro tempo, né? Entrou o Hernanes na equipe deles e o jogo ficou mais equilibrado até nas poucas chances que tiveram os dois times, né? Os dois times produziram muito pouco no ataque. Foi um jogo muito de meio campo ali, muito parecido, aliás, com o jogo inteiro, os 90 minutos do Morumbi. Sim. O Corinthians não conseguia dominar a bola e partir para cima. O cara ele fez algumas alterações, né? Colocou tirou o Pedrinho, colocou o Love, tirou o Gustavo, colocou o Bozelli. Eu já achei que até colocando o Bozelli que bateu bem o pênalti, talvez já até pensando na penalidade, ainda bem que não fomos para isso. E aí numa jogada, o Bozelli domina no peito, né? Passa pro Sornosa, já aos 40 do segundo tempo. 43 segundos. Dá um passe belíssimo, espetacular, assim, pro Love, que também se movimentou perfeitamente, o Wagner Love, que ele fez a diagonal perfeita e não bobeou na conclusão, né? Colocou o pé dele ali, colocou no canto. Lembrando muito um gol que o Elias fez no mesmo São Paulo, aliás, sem dúvida, recebendo uma bola do Jadson. O Elias saindo um pouco mais de trás do que o Love, tal. Claro que ele joga no meio campo em 2015 esse gol. Enfim, mas foi um belíssimo gol para coroar o campeonato do Corinthians, tricampeonato corintiano, 30 vezes campeão. O Carille conseguindo um tricampeonato pela primeira vez na era profissional, sem dúvida. Um mesmo treinador conseguindo o tricampeonato. O outro tricampeonato que foi com o mesmo treinador foi em 1920, o futebol ainda não era profissional. Com bola de meia ainda, o Guido era treinador e presidente do clube dirigente, quer dizer, era uma confusão toda lá. E o Carille merecendo aí mais um campeonato. Ele que se diz abençoado e não entende muito bem por que ele é campeão. A gente também não fica sem entender, mas vamos continuando sendo campeão. A gente continua sendo tricampeão. O Robert Azevedo falou que o Cleison precisa chutar mais no gol. Eu acho que ele vai pra cima e chuta, mas é que hoje ele teve duas jogadas. Uma que ele podia ter chutado, aquela que ele resolveu trazer. Tava ele, o Bozelli e o goleiro. Era pra ter chutado, aquilo era pra ter chutado. Era pra ter chutado. O Cleison, que eu acho que não jogou tão mal, mas não jogou melhor outras partidas. Na fase de grupos, né, a outra partida contra o São Paulo que a gente teve, o Cleison jogou melhor, fez o gol da vitória, aliás. E o Cleison aliás, terminou o ano muito mal, né, a torcida já queria ele ver distante e se recuperou o futebol. E é bom a gente falar que teve outro. O Avelar também recuperou o futebol, a gente precisa dizer isso. Fez um
2018 ruim, esse 2019 está muito melhor, ele fazendo gols importantes, gols decisivos, né? Vários gols do Corinthians nesse Campeonato Paulista trouxeram vitórias, gols do Avelar trouxeram vitórias. Talvez a mais simbólica dessa seja contra o Palmeiras, lá na casa deles, que na verdade é casa nossa, né? Enfim, mas fazer uma festa lá. Fez ali um gol, o Avelar que chega, acho que 4 gols nesse ano, né? E gols decisivos. Mais um gol do Avelar ali, de cabeça. Eu que já falei algumas vezes, ele é um lateral definidor, é um lateral que vai chegar para marcar o gol. A gente não vai ver tantos passes para gol, tantos cruzamentos. Eu acho que isso ele pode melhorar e muito, né? Hoje, aliás, ele teve várias chances de cruzar a bola e cruzou mal pra caramba várias vezes, né? Agora, foi lá e deixou o gol dele no escanteio. Então, aí são 2 jogadores que a gente dava como carta fora do baralho e mostraram muita disposição. E se a gente está nessa final de campeonato, foi pela disposição desses 2 jogadores e pelo desempenho dos 2. Méritos demais para o nosso treinador, que conseguiu colocá-los a desempenhar o melhor futebol novamente, né? O Beto G tá sempre com a gente aí, dando salve e falando que uma coisa importantíssima, que o Ralf é um monstro, jogou muito. Ralf jogou muito, é impressionante, muito mesmo. Né, cara? Eu sou suspeito para falar do Ralf, eu adoro o Ralf. Acho um jogadoraço, assim. Para mim, ele está na minha equipe, que se eu fizer de todos os tempos do Corinthians, o Ralf estará lá. Um jogador que joga de primeiro volante, nunca levou um cartão amarelo pela equipe do Corinthians e demora mais de 20 partidas para estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um jogador com mais de 400 jogos com a camisa do Corinthians. Sim. Então são números impressionantes do Ralf, que é um monstro. Joga muito. E o Carille fez questão de, na coletiva agora, depois da partida, falar: treina como se tivesse chegado ontem no Corinthians. Exatamente, somos crianças. Ele que acompanhou o trabalho do Ralf no Barueri e depois no Corinthians, ele fala que treina da mesma maneira, com muita disposição, muito esforço e tal. Então o Ralf tem muitos méritos, joga muito, sou um fãzaço. E hoje ele apoiou muito lá na frente, ele tava sempre lá, cara, junto com na entrada da área ali, participando das jogadas. Tentando chegar ali no meio de campo, plantado, segurando, foi pra lá. Que não é muito a dele, mas, pô, quando ele vê que é hora de morder o adversário, ele vai morder junto. Eu já falei que o Ralf, pra mim, daqueles jogadores, o Castro, se um dia o cara sai do Corinthians, se o cara morre, mano, põe um boneco do cara assim na entrada da área e deixa ali, velho. Porque os caras vão ficar com medo de ver assim. Só de ver o cara já vai dar medo. E a gente tem que falar que o cara ele fez uma escalação um pouco diferente do Corinthians em relação ao jogo contra a Chapecoense, né? A gente não tinha o Júnior Urso, que é o titular desse meio campo, né? Tava machucado e ainda está machucado, não sabemos nem se ele vai jogar quarta-feira, ou se ele vai ter essa disposição. E o cara ele vinha escalando nessa posição o Richard, né? Mas o Richard não foi bem nas oportunidades que ele teve recentemente. Eu acho que algumas vezes durante o campeonato, quando ele entrou, deixou a desejar, né? Ele até foi bem, mas nessas últimas vezes ele deixou a desejar. Ele acabou escalando o Ramiro. O Ramiro que é o contrário do Richard, né? O Ramiro começou mal o ano no Corinthians, mas agora tem entrado cada vez melhor na equipe. E aí colocou o Ramiro nessa posição de segundo volante, e eu acho que funcionou bem demais. O Ramiro fez uma boa partida. Claro, acho que o Júnior Urso ainda é o titular, enfim, merecidamente e tal. Mas o Ramiro aparece aí também como uma opção interessante. Né? Eu acho que o Júnior Urso já fez uma baita falta no primeiro jogo da final. Sem dúvida nenhuma. Por ter se machucado logo no começo ali, fez muita falta. E eu acho que hoje, especificamente, que era um jogo que estava mais aberto, o Corinthians jogando mais pra frente, ele teria feito uma festa no meio de campo. Eu acho que o jogo teria sido muito diferente com ele ali hoje. Você acha que ele ia aproveitar mais espaço? Eu acho que ele ia aproveitar mais espaço e o Corinthians ia ser mais incisivo, ia ter mais criação. Enfim, mas o cara ele tentou um Ramiro ali. E o resto da formação, se a gente for olhar a formação do Corinthians na partida de hoje, foi a partida foi a formação que mais vezes jogou com o Carille esse ano, né? O Cássio, o Fagner, Manuel, Henrique, Avelar, Ralf, normalmente era o Urso, o Ramiro, Sornosa, o Pedrinho, que também acho que começou mais partidas, o Cleison e o Gustavo lá na frente. Foi quando o Corinthians jogou melhor com essa formação. O Carille às vezes trocava o Pedrinho pelo Love, foi o que ele fez no segundo tempo, né? E a gente viu uma equipe muito mais segura, no geral, assim, do que a equipe que a gente viu na quarta-feira contra a Chapecoense. E a gente sabe que, enfim, mais uma vez a arena do Corinthians sendo essencial para a conquista, né? Muita gente tinha aquela pecha da maldição da arena e tudo mais, mas hoje mais de 46 mil pessoas, um recorde na arena, para ver esse tricampeonato do Corinthians sobre o São Paulo. A torcida
cantando o tempo inteiro, incentivando a equipe o tempo inteiro. A Fiel foi importantíssima nessa conquista do Corinthians. Eu acho que os números, se a gente for olhar o scout ali, os números da Arena, ela ainda não está tão boa esse ano como já foi no passado. O Corinthians perdeu algumas partidas na Arena, aliás. Mas em jogos decisivos, a Arena é importante e vem se mostrando cada vez mais importante. Quer dizer, a nossa casa, a torcida apoia do começo ao fim. Sem dúvida. A torcida esgotou os ingressos, enfim, 46 mil pessoas. Então, tá de parabéns a fiel torcida. E a Arena do Corinthians, novamente, um alçapão ali. Caiu em Itaquera, já era. Mais comentários aí, Gibson. Aqui o Betinho falou que tá na hora do Bozelli mostrar que veio. Eu vou dizer o seguinte, apesar do Bozelli até agora não ter feito nenhuma exibição de gala no Corinthians, toda vez que ele entra, eu dou um crédito pro cara. Eu acho que ele tem aquele lance de jogador argentino que é chato, fica atrás e corre, né? Mas hoje teve aquele lance daquele contra-ataque que era pra ter matado o jogo. A falha maior foi do Cleison, a gente precisa dizer isso. Não. Mas ele também teve a chance ele teve a chance de cortar pro lado e bater pro gol e faltou. Ali é onde você fala, o cara mata o jogo ou não mata o jogo. Ele, pra mim, ele perdeu um ponto hoje. Assim, eu gosto dele, eu acho um cara interessante pro Corinthians, mas hoje ele perdeu um pontinho comigo naquela jogada ali. Ali era pra matar o jogo, ali era pra acabar o campeonato. O Bozelli, pra mim, ele ainda ele tá se adaptando ao futebol brasileiro. Ele veio do futebol mexicano, eu não acompanho o futebol mexicano, mas todo mundo diz que é um futebol mais tranquilo, mais fácil, mais lento de se jogar. E eu vejo um pouco isso nele. Ele às vezes pega a bola e é lento, né? Ele fica pensando no que fazer. Lá ele tinha tempo pra pensar. Aqui não tem tempo. Aqui e aí ele tá deixando um pouco a desejar nesse sentido. Eu não sei se esse gol do Love, enfim, se ele vai se colocar mais na frente do Bozelli para ser um substituto do Gustavo. Ou se é que o Love vai tomar a posição do Gustavo. O Gustavo, aliás, que não marca gols há 5 partidas, né? Então vamos aguardar. Um comentário aqui também no meio do minuto de comentário aqui, alguém falando, olha, o Gustavo ficou devendo nessa fase eliminatória. Eu acho que, a gente comentou isso em outras ocasiões, que a bola não tem chegado para ele quase nunca. Nessa fase final, nesse mostrou muita dificuldade de criação. Exatamente. Com certeza, aí o eu acho que pra mim mais. o demérito não é dele, ele não ficou devendo pra mim. Acho que o time não produziu pra bola chegar lá pra ele. Você pega hoje essa bola que chegou no pé do Love no final do jogo, não chegou uma dessa pro Gustavo. Não chegou. Né? Não só nesse jogo, como nessa fase final toda. Na fase final inteira. Então, pra mim o Gustavo não tá devendo nada, pra mim ele tem um crédito danado ainda no time. Acho que a gente vai depender muito dele no brasileiro ainda, ele vai dar muita alegria. Mas eu acho que tem que resolver o setor de criação do Corinthians. Eu acho que resolver o setor de criação funciona. Enfim, eu acho que essa fase final do campeonato e agora o resto do ano vai servir muito pro Gustavo se firmar de verdade no Corinthians, né? Eu acho que ele jogou bem a Série B o ano passado. Depois de ter feito um ano de 2017 ruim, ele fez um 2018 muito bom, foi o artilheiro do Brasil, mas agora ele precisa se provar em jogos que valem mais, em jogos com adversários mais difíceis. Então eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser interessante para a gente ver o quanto o Gustavo vai se provar nesse campeonato. Eu acho que no Campeonato Paulista, como você falou, eu concordo, acho que ele foi bem. Acabou saindo por contusão e tal, ficou um tempo fora. Quando voltou, marcou um golzinho, mas agora nessa fase final sofreu um pouco porque o time não criou. Mas agora no Campeonato Brasileiro ele vai ter que mostrar mais mesmo. Mas eu não tiraria ele desde já, não. Eu também não. Não tiraria ele desde já, não. Fábio Ramos falando que você achar do Pedrinho na final. Vim pra mandar um salve pra Fiel de Osasco. Salve aí, salve pra Osasco. O que você achou do Pedrinho? Cara, eu achei... O Pedrinho ele não jogou mal a partida, mas eu achei que ele tava hesitante na jogada. Ele não tava partindo pra cima, ele tá retendo demais a bola. Ele fez ali 2 ou 3 lançamentos, inclusive aquela jogada do Fagner, que o Fagner acabou cortando pra dentro e quase meteu o segundo gol. Mas fora isso, eu acho que ele foi muito mal. E quando ele foi trocado pelo Love, eu achei que era a substituição pra ser feita naquela hora. Pra dar mais deixar o time mais incisivo. Porque o Pedrinho ele não tá dando esse agudo pro time. Aquele facão, aquele negócio, né, pra furar a defesa. E eu acho que o Love fez isso muito melhor. O Pedrinho, eu acho que mais do que o Gustavo, acho que ele sofreu um pouco nessa fase decisiva, né? Ele teve chances, boas oportunidades, aliás, ele começou essa partida, começou outra partida também, e ele não se impôs, né? Eu acho que o Pedrinho tem uma questão física que é importante pra ele ainda, infelizmente, né? Na bola ali, no corpo a corpo, ele sempre perde, e eu acho que os jogadores adversários já perceberam que se chegar firme nele, o Pedrinho dá uma afinadinha, né? E isso é algo que tem que mudar no Pedrinho. O Pedrinho precisa se impor mais.
Infelizmente ele não vai se impor fisicamente, pelo menos da forma que ele está hoje, não. Mas ele pode se impor com a bola no pé, ele pode driblar mais, ele pode dar mais chapéu, ele pode dar mais roleta, enfim, fazer mais rolinho, enfim, bola por baixo da perna do adversário. Ele tem que procurar essa criatividade. Em vários momentos do jogo ele poderia ter essa inspiração, digamos assim, para passar pela defesa, e ele nem tentou essa jogada. Às vezes ele corta para o meio, passa, ou corta para o lateral e passa. Enfim, eu acho que o Pedrinho tá faltando um pouco mais de criatividade, um pouco mais de brilho nele nesse sentido, né? Sem dúvida. Bom, Gibson, o Corinthians não pode ficar comemorando muito esse campeonato. O cara, ele liberou os jogadores pelo que eu vi, liberou a comemoração. Liberou, falou, não vou segurar e tal, pode comemorar, tudo bem. Na terça-feira eu vou olhar no olho de cada um e saber quem exagerou e não colocar ele em campo. Quarta-feira temos outro jogo decisivo, né? Esse calendário do futebol brasileiro não deixa nem a gente comemorar o título direito. Quarta-feira temos um jogo importantíssimo contra a Chapecoense na Arena Corinthians novamente. No jogo de ida lá foi 1-0 pra Chape. Jogamos muito mal, aliás. Perdemos, acho que foi um dos piores jogos do Corinthians, aliás, em toda essa fase final que o Corinthians está passando, nessas eliminatórias. E perdemos só de 1-0, ainda bem. Não acho improvável o Corinthians passar pela Chape até no tempo normal, mas tem que jogar a bola. Vai ter que jogar a bola. E tem que tomar cuidado para não encher tanta cara hoje. Claro. Né? Se a gente vê um futebol um pouco parecido com o que a gente viu hoje na Arena, você acha que é possível passar da Chape? Eu acho que se jogar o que jogou hoje, passa da Chape, tranquilo. Nos 90 minutos, sem pênalti. Sem sofrimento. Eu acho que passa. Né? Mas tem que jogar, principalmente no primeiro tempo, onde tá trocando mais bola de pé em pé, sem rifar a bola, sem querer fazer ligação direta defesa-ataque. Com as triangulações que rolou. O jogador próximo, hoje não tá um time espalhado que nem tá nos outros jogos. Hoje o time se aproximou, compactou melhor. Mas acho que jogar essa bola que jogou no primeiro tempo com a mesma seriedade com a Chape, dá pra ganhar nos 90 minutos. Mas o cara, ele fez essa ressalva, quer dizer, ele liberou os jogadores pra comemoração, mas fez essa ressalva de vou olhar direito quem vai estar melhor, quem vai estar pior, pra definir a equipe que vai jogar. Eu imagino que o mais perto do possível ele vai tentar uma equipe como essa que começou o jogo hoje. A gente tem que lembrar, o Henrique saiu machucado, né, com alguma coisa muscular, eu não sei se ele vai ter condições de jogo. Provavelmente o reserva dele é o Pedro Henrique, se não for o Henrique vai ser o Pedro Henrique. Acho difícil o Júnior Urso ter condições de jogo, de voltar, mas aí o Corinthians deve colocar o Ramiro novamente, e vamos ver como é que vai ser os jogadores lá de frente, né? Será que ele vai arriscar colocar o Love já de 9? Será que ele vai manter o Gustavo? Eu manteria a escalação mais próximo possível dessa que começou o jogo, até com o Pedrinho como titular. Mas vamos ver o que o Carille vai decidir e como os jogadores vão comemorar. Vamos chegar na terça-feira, vamos ver como os caras vão se apresentar. O Love, provavelmente, a gente conhece a fama que o Wagner Love tem, vai comemorar até não poder mais. Não sei como é que ele vai chegar lá na terça-feira e olhar no olho do Carille para descobrir como é que foi. Alguns comentários aqui, Diogo Nascimento falou que o Matheus Vital precisa ser melhor aproveitado. O Igor Martins perguntando se a gente tem notícias do Romero. O Romero sabe que o cara tá fora. O Romero é carta fora do bar. Ele tá lá só cumprindo o final de contrato, lá treinando separado, mas tá com a carta fora do Depois da Copa América ele vai vestir outra camisa. E meu pai apareceu comentando também, falou que Ralf e Manuel jogaram como campeões. O Ralf jogou. E o Manuel é outro que a gente tem que falar bem, né? Sim, o Manuel jogou muito. O Ralf é irretocável, sabe? Não consegui lembrar de nenhum lance dele no jogo. Você fala, fez bobagem. Jogou pra caralho. Com perdão do meu francês, né? E o Manuel jogou muita bola hoje. Teve um lance dele que ele deu uma bobeada ali, que o cara deu uma passada nele. É o único lance que eu consigo lembrar dele fazer alguma... Fora isso, ele jogou que nem um leão ali, né? Na zaga. E mérito pro Carille, de segurar de montar uma defesa mais segura, né? O Corinthians estava precisando de uma defesa mais segura. Eu acho que ainda não está hermeticamente fechada, digamos assim. Sem dúvida. Ainda tem muito trabalho. Mas desde que começou o ano, a defesa evoluiu bastante e as críticas que apareciam, tanto para o Manuel quanto o Henrique, diminuíram bastante, merecidamente, como as críticas eram merecidas. A bola aérea que era um terror pra gente, agora deixou de ser um terror. O Carille, aliás, disse uma coisa que eu já falei até aqui em alguns podcasts anteriores, eu acho que essa parada para a Copa América, porque agora, do domingo, já começa o Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, o Corinthians não tem folga, né? Vai jogar contra o Bahia no domingo, 4 da tarde. Esse Campeonato Brasileiro a gente vai disputar 9 rodadas e depois tem a parada para a Copa América. Como teve, aliás, no ano passado também. E nessa parada da Copa América, o Carille falou, o time vai voltar diferente, porque eu vou treinar demais com eles. O Carille que não teve apenas
uma semana livre para treinar, esse ano. Uma semana livre para treinar durante o campeonato. Quer dizer, a gente está chegando em abril e ele só teve uma semana livre, de verdade, livre, completamente livre, uma vez. E nessa parada para a Copa América ele vai ter 4 semanas para treinar essa equipe. A gente lembra que quando teve essa semana, o Corinthians voltou e fez talvez a melhor partida do Corinthians esse ano. Sem dúvida. Foi a partida contra o Santos lá em Itaquera, que o Corinthians merecia ter ganho. Na fase de grupos ainda do Campeonato Paulista. E foi um 0-0, mas talvez essa foi a melhor partida do Corinthians no ano. Então eu acho que essas 4 semanas vão ser importantíssimas pro Corinthians e pro Carille. Então eu acho que as primeiras 9 rodadas do Brasileiro, o Corinthians tem que fazer o suficiente para não ficar muito atrás na tabela. E voltar depois dessas 9 rodadas atropelando todo mundo. Eu acho Sem dúvida. Na minha cabeça é um pouco isso que eu espero. Enfim, e tem algumas coisas curiosas nesse campeonato, quer dizer, o time do São Paulo não ganhou mata-mata do Corinthians nesse século ainda, né? Mais uma vez, outro mata-mata, quando tem disputa de mata-mata com o Corinthians, eles perdem. Impressionante. Mais uma... E na Arena também nunca ganharam. Enfim, o Carille tricampeão paulista, merecidamente, ele que se diz abençoado, e o Corinthians é abençoado por ter colocado ele quase que sem querer no comando lá em 2017, mas deu muito certo e a gente sofreu muito quando ele saiu em 2018. Eu tenho a impressão que se ele tivesse continuado em 2018, eu não digo que ele seria campeão brasileiro. Sem dúvida, mas que dava jogo. Mas que o Corinthians jogaria muito melhor e talvez tivesse sido campeão da Copa do Brasil, enfim, não sei. Mas o Corinthians jogou muito mal depois que ele saiu. Sofremos com o Loz e sofremos muito mais com o Ventura. Ainda bem que o Carille voltou. O Carille, eu acho que, a gente fala isso desde o início, foi a principal contratação do Corinthians para esse ano. E eu continuo afirmando isso depois desse campeonato paulista jogado. Eu acho que o Carille foi a principal contratação do Corinthians esse ano. Apesar de eu achar que ele tem errado um pouco nesse começo de ano, às vezes, em alguns momentos eu acho que ele faz substituições, ele não tem acertado tanto, mas faço ressalva também de que ele também não tem todo o elenco na mão ainda, ele ainda está conhecendo alguns jogadores. Sem dúvida. Que chegaram aí, muitos jogadores chegando aí, então. Bom, Gibson, acho que já falamos bastante, né? Essa semana temos essa decisão tem 2 jogos aí contra a Chapecoense. E o início do Brasileiro. Fora de casa contra o Bahia no domingo. Enfim, não temos muito tempo para comemorar. Quer dizer, a gente tem, né? Os jogadores e o técnico. Eles vão ter que sumar a camisa, né? E tem um pouco menos. Mas vamos encerrando esse podcast tricampeão aqui. Tricampeão paulista. Que beleza. A Irmandade tricampeão paulista também, porque 3 vezes a Irmandade foi fundada no início do Brasileiro de 2016, que já tinha passado o Campeonato Paulista. Depois ganhamos o título em 2017, 2018 e agora 2019. Tricampeão. Os 3 paulistas que a gente cobriu. Exatamente. A Irmandade é 100% assim como o Carille, né? E lembre o nosso pessoal, o Carille já sabe, já segue a gente, já escuta a Irmandade. Ele é pseudônimo, por isso que a gente não sabe. Ele é discreto. Mas fale pro pessoal que quer nos seguir, que acompanhar nosso trabalho, onde encontrar a Irmandade corintiana, por favor. Então, olá, galera, obviamente, fora o Facebook, onde vocês estão assistindo aqui a nossa transmissão agora. Fora o Facebook, temos o YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e Spotify. São 7 lugares para você procurar a gente. Em todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Escute o nosso podcast no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no YouTube. Enfim, acompanhe o nosso trabalho em todas as nossas redes sociais. Deixe os comentários, compartilhe, ajuda a gente a divulgar o rolê. Compartilhem a página de vocês, chama os amigos, taga os amigos lá, marca os amigos nos comentários para eles poderem conhecer também. Conhecer a Irmandade. Manda joinha, manda comentário, manda crítica, manda nude, manda o que quiser. E manda um campeão, vai Corinthians, campeão, campeão, vai Corinthians, campeão. Valeu, galera, um abraço, até mais. Boa semana pra todos.